Fala, Tanaka! E depois que o Banco Inter decidiu sair da Bolsa de Valores brasileira, ele meio que morreu e deixou um buraco nos corações dos Tanakas que amavam a antiga BIDzinha, mas agora nem sabe como é que o Banco Inter tá. E será que tá valendo a pena investir no Banco Inter ainda? Tanakão, e não é que as ações do Banco Inter de fato meio que desapareceram dos noticiários e não está muito no radar. Aparentemente, essa deslistagem na Bolsa de Valores brasileira para abrir capital lá fora de fato e operar aqui no Brasil só com um BDR deixa um pouco distante a relação dos investidores brasileiros com as ações listadas lá fora. Não sei se é só o sentimento do Tanaka aqui, mas de fato as ações meio que desaparecem, voam abaixo do radar. Mas será que ainda está valendo a investir no Banco Inter, Tanakão? Só me diz antes da gente continuar pro vídeo, você tem conta no Banco Inter? Você usa o Banco Inter ainda ou não usa mais para nada? E recentemente aconteceu um fato, inclusive, que me chamou bastante atenção, que o Banco Inter distribuiu dividendos no dia 23 agora que passou. Foram apenas 3 cents. Já deu um gostinho para os investidores da antiga BIDzinha, que agora lá nos Estados Unidos é INTR e aqui no Brasil é INBR 32. E falar em dividendo também, se você quer dividendos mais gordinhos, vou deixar aqui embaixo para vocês o e-book falando sobre as top 8 dividendos e um vídeo que eu fiz também falando sobre essas 8 ações de dividendos para 2024. Só que Brasil, quando ela fez essa escolha, né, de deslistar aqui do Brasil para ser listada lá fora, teoricamente a ideia era ser muito mais vista, só que mesmo lá fora também ela está voando muito abaixo do radar de vários gestores, tanto é que a maioria das coberturas feitas pelos analistas são de bancos que têm operação aqui no Brasil e tem só um maluco do My Research, chama Autônomos, que está cobrindo o Banco Inter. Então não fez tanto sucesso assim como esperado, pelo menos não até o momento, mas as ações subiram um bocadão o ano passado, subiram mais 100%, assim como no Nubank também. E aí a gente tem ali um movimento que aconteceu do ano passado para cá, que fizeram muitos analistas, inclusive, acabar rebaixando para neutro porque o Banco Inter tinha subido demais. Justamente por conta de um plano feito pelo JV Menin, que é o CEO, que é o chamado 60-30-30. Eles querem ter em 5 anos, então até 2027, 60 milhões de clientes, 30% de ROI e 30% do tal do índice de eficiência. Mas será que vai conseguir sair, Tanakão? De fato, os números estão no caminho. Por que eu digo isso, Brasil? Porque o grande empecilho até então, não só do Banco Inter, como da Nubank, por exemplo, eram transformar números em resultados financeiros. E isso foi feito no ano passado pelos 2 bancos, inclusive revertendo prejuízos. E aí o que acontece é que chamou muita atenção recentemente também, tirando essa parte de dividendos, a notícia causou muita briga lá no Twitter e que acabou pegando o Banco Inter de raspão foi a valorização das ações da Nubank, que novamente chegaram muito próximas ao Itaú. Para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Nubank hoje é 267,4 bilhões de reais, enquanto o Itaú, que é o maior banco do Brasil, tem 293,6 bi. Depois a gente tem o Banco do Brasil com 158 bilhões de valor de mercado. Depois a gente tem o BTG e o Bradesco brigando ali pelo 4º lugar. O Bradesco hoje tem 138,4 bilhões, enquanto o BTG tem quase 1,30 bilhões de valor de mercado. Depois nós temos o Santander com 99 bilhões, só que o Banco Inter, adivinha quanto o Banco Inter tem de valor de mercado? Somente 11 bilhões de reais. E aí que causou esse grande rebuliço, né? O pessoal fala, mano, como o Nubank tem valor de mercado de 267 bilhões, enquanto o Banco Inter tem somente 11 bilhões. Quem tá vendo isso, meu? Vocês estão pro churuco, piruleibe. Causou um verdadeiro furdunço. E aí a gente tem que olhar os outros números também, né? Então vamos olhar como base esses números que o Menin traçou como meta para a gente dar uma comparada entre, de fato, os números de vários bancos aqui do Brasil. E olhando primeiro os números de clientes, eu acredito que é a métrica mais fácil, entre aspas, do Banco Inter alcançar. Isso porque a Nubank hoje tem 93,3 mais ou menos milhões de clientes, enquanto o Banco Inter tem um pouquinho mais do que 30 milhões de clientes. Então, basicamente, o Nubank tem 3 vezes mais clientes
índice do que o Banco Inter. Porém, o valor de mercado são mais de 20 vezes superior. Então, aí já começa uma treta. Enquanto o Banco Itaú, por exemplo, tem aproximadamente 100 milhões de clientes, o Banco do Brasil tem 83 milhões de clientes, enquanto o Bradesco, 71, e o Banco Santander, 66 aproximadamente. Do Itaú eu não consegui achar o número, eu utilizei aqui a fonte do Poder. E do Santander também não consegui achar nas apresentações. E o que acontece é, como eu falei para vocês, esse valor é muito superior ao Nubank do que o Banco Inter, por exemplo, que são os cases mais parecidos, mas é um buraco gigantesco ainda. Tem que lembrar também que a Nubank já expandiu, já internacionalizou a sua operação para a Colômbia e para o México também. Enquanto o Banco Inter ainda não fez esse movimento, mas se a Nuzinha de fato for muito bem sucedida, nada impede que o Banco Inter espalhe seu laranja também por toda a região das Américas. Agora o ROI que ele quer atingir 30% até 2027, esse já é mais difícil, porque se a gente olhar números de bancos gigantescos, a gente não tem esse número ainda, como Itaú, por exemplo, que registrou 21,2% no final do último trimestre, e o Banco do Brasil foi o ROI de 20% também. A Nubank surpreendeu, foi o banco que mais teve ROI, então foi aproximadamente 23% no último trimestre. Só que chegar em 30%, Brasil, já é bastante difícil, mesmo nesse plano de 5 anos do JV. O Banco Inter fechou aproximadamente com 8,5%, enquanto, para vocês terem uma ideia de métrica, o Bradesco chegou a 10% de ROI e o Santander 8,25%. Foi o banco piorzinho dentre esses que eu estou contando aqui para vocês. Então, esse número de ROI já é mais difícil de ser alcançado, mas todo mundo tem ideia de que essas métricas têm que ser majoradas para tentar minimamente chegar nessa situação. O fato é que as ações subiram muito justamente porque conseguiu um ROI de 8,5%, que antes era quase impossível para o Banco Inter. Por quê? Se você olhar um pouco tempo atrás, a gente tinha só número, né? Crescendo, feito uma vaca doida, e não tinham números financeiros, não tinham lucro, e agora sim já estão dando esse ROI, que fizeram que os analistas ficassem mais otimistas e fizeram essa ação da essa vrauseada que deu o ano passado, assim como a Nubank também. Para chegar nessa última métrica também está bastante difícil, porque basicamente esse índice de eficiência é o que mede a eficácia operacional de um banco. Então ela mede a relação de custos operacionais sobre a receita gerada, e quanto menor, melhor esse número. O Banco Inter hoje é 51,4%, enquanto no Nubank são 36%, o Itaú 39%, e o Banco do Brasil 27,5%, Bradesco 51%, Santander fechou em 43%. Então, de fato, esse índice de eficiência tem despencado em relação aos outros anos, semestre, só que, Brasil, eles têm uma vantagem, né? Tanto no Nubank quanto o Banco Inter, que são esses custos operacionais, já que eles não têm tanta estrutura como os outros bancos, como o Banco do Brasil, por exemplo, conseguiu o milagre de conseguir 27,5%. Então, o Banco do Brasil está de parabéns, só que esse número de 30 também é bastante difícil de atingir, muito embora mais factível do que o ROI. Mas o que chama atenção de fato uma empresa como o Banco Inter é sempre o potencial de crescimento. Se a gente pensar 10 anos atrás, era totalmente diferente a situação bancária dos brasileiros. Tudo era pago, a gente tinha que fazer um plano, inclusive, que era o único que não era pago nos grandes bancos, que era meio que um quase cesta básica que os bancos eram obrigados a darem, o resto era totalmente pago e era absurdo, pagava TED, DOC, então os novinhos e novinhas não têm essa dor do que nós já, que somos um pouquinho mais velhos, né? E eu nem sou dessa época, eu tenho 22 anos hoje, mas para quem é mais velho já sabe disso que o japonês está falando. Então, pagava TED, DOC, pagava tudo nos grandes bancos. Veio a Nubank, revolucionou, depois veio o Banco Inter. O Banco Inter foi o primeiro banco listado. Com esse potencial de crescimento ainda é visto, já que 70%, por exemplo, da América Latina inteira não tem conta. Aqui no Brasil, depois dessa pixização e também do plano ali de emergencial feito na pandemia, todo mundo foi obrigado a abrir conta em algum lugar, e 43% tem conta hoje nesses neobanks, nesses novos bancos. Só que, por exemplo, na Índia só 26% tem, e na Irlanda, que é um país muito mais avançado, nós tem 22% somente. Então, o campo para esses neobanks conseguirem crescer é ainda gigantesco.
só que tem que dar também as devidas dificuldades de cada país, né? O N32, que era um banco europeu que estava estourado lá fora, veio para o Brasil e já morreu. Não deu conta de operar aqui. Então, mesmo que tenha campo para crescer, também tem que levar em consideração toda a dificuldade que se emprega quando tem algum tipo de internacionalização, mas se a Nubank der certo, como falei para vocês, na Colômbia e no México, já é um grande passo, de repente, o Banco Inter ir crescendo também nesses países. Então, Tanakão, o Banco Inter ainda não morreu, ele ainda não foi notado como deveria e como gostaria, principalmente indo lá para fora, né? E trazer novos números nesse próximo trimestre para ver se ele está dando passos em direção a esse plano que eles fizeram. Parte legal é que mostraram a distribuição de dividendos, então já estão tendo lucro suficiente para poder distribuir um pouquinho com o acionista, para dar uma enganadinha ou fazer o tal do dividend trap, que é uma enganação, uma armadilha dos dividendos, só que isso mostra um sinal positivo, né? Que já está sobrando um terico. Outro ponto que pode ser favorável para o Banco Inter, caso o Brasil comece a andar na linha novamente e minimamente faça a lição de casa, muito embora nos últimos tempos deu uma mudada em relação ao corte da taxa de juros e muitos analistas já não acreditam mais que a Selic vai terminar abaixo de 2 dígitos, então a gente tem essa mudança no cenário, mas muitos analistas internacionais principalmente estão acreditando que com o ciclo de corte de juros, as empresas que se beneficiam do mercado doméstico podem dar uma vrauseada maior na bolsa de valores e o setor bancário se beneficia muito disso, dessa retomada da economia brasileira. E o Banco Inter, como todos, empresta um trico aqui, empresta um trico aqui. Tanto é que a época que os bancos digitais mais cresceram foi a época que o juros estava extremamente baixo. Dificilmente vai ter a situação chegar a 2% de novo, mas se o Banco Inter estiver bem posicionado para pegar uma retomada e se beneficiar do mercado interno, Banco Inter pode ser sim um grande atrativo, mas todo cuidado é pouco na hora de alocar o seu dinheiro. Então, juízo na hora de você alocar, sempre escolha uma carteira diversificada de tudo. E para você que gosta de investir em dividendos e não gosta de dividendos pequenininhos como o do Banco Inter, vou deixar aqui para vocês o vídeo onde eu mostro essas top 8 ações de dividendos para investir em 2024. Tem um e-book topzera, tanto no vídeo quanto aqui embaixo para vocês.